Usando Libras com o CEO, funcionária negra é surpreendida com a surpreendente demissão. O sol ainda mal tinha surgido quando Ana entrou na empresa. Aquele grande edifício de vidro que refletia o céu, como um gigante que observava tudo ao seu redor. O aroma do café fresco pairava no ar, enquanto colegas se cumprimentavam em corredores brancos e frios. Ana, sempre cheia de energia, acenava com um sorriso e um gesto delicado de Libras, fazendo com que todos se sentissem bem-vindos. Essa era a sua missão, garantir que a inclusão começasse ali, naquele lugar que no fundo ela sabia ser tão desigual. Mas naquela manhã um clima estranho pairava sobre o escritório, o murmúrio das máquinas e o tilintar dos teclados não escondiam os sussurros nos cantos. O CEO Eduardo, um homem que sempre parecia ter tudo sob controle, estava mais nervoso do que o habitual. Havia algo em seus olhos, algo que passava uma sensação de arrepios. Quando Ana o viu se aproximar, uma onda de insegurança lhe atravessou o corpo. Por que ele a chamaria? Era ela que estava sempre ajudando a equipe a se comunicar melhor. Entretanto, ao se deparar com o olhar sombrio do CEO, sentiu o coração apertar. Ele anunciou, em um tom que havia perdido a habitual segurança: Ana, preciso te desligar da empresa. Não é pessoal, é uma decisão estratégica. As palavras tremiam no ar, e Ana, sem palavras, observou como a sala parecia girar. Espremia os pensamentos enquanto ele continuava a falar, mas tudo era um borrão de ruídos. Seu corpo travou. O que houve? Como alguém tão dedicada como ela poderia ser descartada assim, sem explicações? Os colegas, que antes a aplaudiam, agora a olhavam com uma mistura de espanto e pena. O clima hostil que se instaurou deixou Ana se sentindo mais sozinha do que nunca, como uma folha seca sendo levada pelo vento. Confusa e traída, decidiu que não podia simplesmente aceitar aquela demissão absurda. Ela precisava descobrir a verdade. Precisava saber por que Eduardo tomara uma decisão tão rápida, tão impiedosa. Aos poucos, a intrigante história começava a se desenrolar nas sombras dos corredores da empresa. Comentários sussurrados pareciam apontar para uma rede de intrigas. Que segredos Eduardo estaria escondendo? A cada passo que Ana dava, sentia a tensão crescer. Esse CEO, que aparentaba ser um pilar de força, talvez estivesse escondiendo um passado que o tornava vulnerável. E as vozes ignoradas na empresa, as vozes de mulheres como ella, estavam a oír. Ana sabia que essa luta seria difícil, mas também sabia que não estava sozinha. Algumas colegas se aproximaron dispostas a ajudar. A través de suas interações, Ana percebió que cada pessoa que ella tentaba incluir había voltado ao seu lado, unindo-se para desenterrar la verdad. Agora, o que comenzó como uma demissão repentina poderia se tornar el catalisador para uma mudança real. Ela estava determinada, mas até onde estaria disposta a ir? À medida que o mistério se aprofundava e as alianças se formavam, Ana se viu em uma encruzilhada. Ela poderia deixar tudo para trás: as relações, as conexões, ou enfrentar o passado sombrio que cercava seu ex-chefe, desemperrando segredos que poderiam mudar não apenas a sua vida, mas de muitas outras mulheres que se sentiam invisíveis. A pergunta ecoava em sua mente:
O que realmente aconteceu nos corredores da empresa? E quais segredos Eduardo estava disposto a proteger a qualquer custo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana não conseguia parar de pensar no que acontecerá. O olhar apavorado dos colegas, as sussurrações que a seguiam pelos corredores. Eles sabiam que algo estava muito, muito errado. Desde que havia assumido a missão de incluir a todos, ela sentia que Eduardo se tornara mais distante. Agora, após o seu inesperado desligamento, uma chama de revolta começou a arder dentro dela. Determinada a descobrir a verdade, Ana decidiu que iria confrontar Eduardo. Sobretudo, ela precisava entender o porquê daquelas palavras insensíveis, da frieza que havia desmoronado sua vida. Sentindo a pressão em seu peito, ela caminhou até a sala do CEO. Cada passo era firme, mas seu coração martelava como um tambor. Ao chegar, a porta estava entreaberta. Ela hesitou por um instante, mas empurrou-a com força e entrou. Eduardo estava sentado. Sua expressão um misto de preocupação e arrogância. Ele a olhou, a surpresa evidente em seu rosto. Ana, eu não acho que seja o momento. Por que eu, Eduardo? Que eu fiz de errado? Sua voz tremia, mas ela não recuou. O que ele tinha a dizer a faria sentir-se ainda mais sozinha. Nesse instante, um grito estridente cortou o ar. O alarme de incêndio ecoou pelo prédio. As luzes se apagaram e um pânico repentino se instalou. Ana sentiu o corpo gelar. Barulho de pessoas correndo, gritos descontrolados. Enquanto os colaboradores se aglomeravam nas saídas, Ana e Eduardo ficaram paralisados por um momento, o olhar fixo um no outro. O caos ao redor tornou tudo ainda mais intenso. Então, o estrondo, o vidro da janela ao fundo estourou, espalhando cacos pela sala. O cheiro a fumaça invadia o ar. Vamos! Temos que sair! Gritou Eduardo, puxando Ana pelo braço. Eles correram juntos, mas algo estava estranho. Para onde estava a saída? O caminho, que antes parecia tão familiar, agora estava emaranhado em fumaça e desespero. No meio de tudo isso, Ana se virou para Eduardo, sua determinação se transformando em necessidade de respostas. Eduardo, o que está acontecendo? O que você esconde? E naquele instante caótico, seu celular vibrou. Rapidamente, ela o consultou e seu coração disparou. Uma mensagem de uma fonte anônima. Eduardo está envolvido em algo grande. O que ele fez pode custar vidas. Não só a sua, mas de muitos outros. Descubra antes que seja tarde. A mensagem estava acompanhada de um vídeo, mas ela não conseguia assistir naquele momento. As chamas começaram a atingir o corredor. Assim que escaparam para o corredor, Ana percebeu que todos estavam olhando para eles, especialmente os colegas que outrora a apoiaram.
Aquela chama de revolta já não era apenas dela. Era coletiva, um misto de olhares cúmplices e de medo. Uma delas, sua amiga Maria, agarrou seu braço. Ana, você precisa saber o que ele fez. Ele não é o que parece. O choque nas palavras de Maria foi como um tapa na cara. O que Eduardo estava escondendo? Ela sentiu a firmeza da mão da amiga, a urgência nos olhos dela. Nessa mesma fração de segundo, Ana decidiu. Com fogo e fumaça à espreita e o sentimento de traição se alastrando, a luta dela ia muito além de uma demissão. Esse era o início de uma batalha que poderia mudar tudo. Ana olhou para Eduardo, agora apanhado em seu próprio jogo. A cada passo que davam, a verdade estava prestes a surgir. Mas o que mais iria se revelar naquele edifício em chamas? O que mais estava escondido nas sombras? Ana olhou para Eduardo, seu coração batendo forte. A fumaça ainda subia, e o pânico das pessoas se espalhava como um mar revolto. Mas o que Maria disse ecoava em sua mente. Ele não é o que parece. Era hora de descobrir a verdade. Ana respirou fundo e sentiu a mão de Maria apertar seu braço. Elas trocaram olhares determinados. O que mais poderia Eduardo esconder? Com a multidão correndo, os dois se viraram para os corredores em meio ao caos. Então, de repente, Ana ouviu um estrondo. O som, uma explosão. O teto acima delas desabou em um pedaço. Ana saltou para o lado, desviado por instinto, enquanto o concreto caía. Eduardo, porém, não teve a mesma sorte. Parte da estrutura caiu sobre ele, o impacto fazendo o corpo dele se chocar contra o chão. Um grito coletivo surgiu e o pânico se intensificou. Ana parou, o coração gelado ao ver Eduardo preso sob os escombros. Seu olhar de dor a atravessou. Eduardo! Ela gritou, correndo até ele. O sangue de Ana fervia e suas pernas pareciam pesadas. Os olhares intrigados dos colegas agora se voltavam para o CEO caído. O toque cálido dos colegas ficou gelado em frações de segundo. Ana se agachou ao lado dele, sentindo a fumaça invadir seus pulmões. A crise não era só interna. Agora, a luta pela vida é a real. Eduardo tentava empurrar os destroços e Ana viu seu rosto se contorcer de dor. Ana, ele disse, com uma voz fraca. Mas antes que ele pudesse terminar, o som de sirenes cortou o ar. Mais distante, mas cada vez mais próximo. Sirenes de socorro. Educação e treinamento foram deixados de lado quando um dos colegas se aproximou e, sem hesitar, gritou: Rápido! Precisamos tirar ele daqui! Enquanto a equipe se juntava ao seu redor para levantar as coisas, Ana sentiu o peso da culpa. Como ela podia acreditar que ele era completamente mau? Ele tinha seus problemas, mas um homem que foi sua referência? De repente, as portinhas dos elevadores se abriram, mas o que veio depois foi uma visão que cortou o ar como uma faca. Um grupo de homens desconhecidos, uniformizados, entraram no escritório com expressões frias. Eles não pareciam pertencentes à empresa. Armados e determinados, eles dominavam o ambiente. O choque tomou conta do escritório. Estavam ali como se fossem fantasmas, sem aviso prévio. Voltem! Gritou um deles, a voz firme. Ninguém se move. Ana ficou estagnada, o mundo girando em sua volta. O que está acontecendo? Pensou. Eduardo, agora inconsciente, estava à mercê dessa nova ameaça. E vendendo tudo isso,
uma voz chamada seus membros a uma grande verdade. O homem na frente dela, com o cabelo liso e um olhar desprovido de emoções, parecia humano, mas não era. Ele começou a falar, explicando algo que fez os corações de todos dispararem. Estamos aqui por motivos bem específicos. Eduardo tinha um busto de segredos. Ele não é o que vocês pensam. Diga a verdade ou ninguém sairá daqui. Ana sentiu a realidade colidir em sua mente. As peças começaram a se unir. As perguntas que ela fez, as suspeitas que tinha, tudo fazia sentido agora. Eduardo não era apenas um CEO preocupando-se com a inclusão. Ele escondia algo muito maior. Instintivamente, seus olhos se moveram para o celular. A mensagem anônima que ainda aguardava a sua apreciação. "O que você fez, Eduardo?" sussurrou Ana, o desespero se misturando com a determinação. Se Eduardo tivesse manipulado tudo isso, quão longe a situação poderia chegar? Ela percebeu que tudo o que conhecia poderia ter acabado em uma fragilidade momentânea. A batalha não era apenas dela. Agora envolvia a vida de todos ali. E a única maneira de não cair seria enfrentar a tempestade. O olhar de Ana se endureceu. Ela não estava pronta para desistir. Com isso, o chão sob seus pés começou a estremecer. O que estaria prestes a desabar não eram apenas as paredes, mas as ilusões de confiança e segurança que ela tinha sobre todos ao seu redor. A verdade estava prestes a surgir em meio a fumaça e caos. O que mais eles sabiam? O que mais havia escondido nas sombras? E acima de tudo, como Ana poderia salvar a todos? Ana olhou para Eduardo, seu coração batendo forte. A fumaça ainda subia. E o pânico das pessoas se espalhava como um mar revolto. Mas o que Maria disse ecoava em sua mente. Ele não é o que parece. Era hora de descobrir a verdade. Ana respirou fundo e sentiu a mão de Maria apertar seu braço. Elas trocaram olhares determinados. O que mais poderia Eduardo esconder? Com a multidão correndo, os dois se viraram para os corredores em meio ao caos. Então, de repente, Ana ouviu um estrondo. O som de uma explosão. O teto acima delas desabou em um pedaço. Ana saltou para o lado, desviado por instinto, enquanto o concreto caía. Eduardo, porém, não teve a mesma sorte. Parte da estrutura caiu sobre ele, o impacto fazendo o corpo dele se chocar contra o chão. Um grito coletivo surgiu e o pânico se intensificou. Ana parou, o coração gelado ao ver Eduardo preso sob os escombros. Seu olhar de dor a atravessou. "Eduardo!" Ela gritou. Correndo até ele, o sangue de Ana fervia e suas pernas pareciam pesadas. "Fique comigo!" Os olhares intrigados dos colegas agora se voltavam para o CEO caído. O toque cálido dos colegas ficou gelado em frações de segundo. Ana se agachou ao lado dele, sentindo a fumaça invadir seus pulmões. A crise não era só interna, agora a luta pela vida era real. Eduardo tentava empurrar os destroços e Ana viu seu rosto se contorcer de dor. "Ana!" ele disse, com a voz fraca. Mas antes que ele pudesse terminar, o som de sirenes cortou o ar. Mais distante, mas cada vez mais próximo. Sirenes de socorro. Educação e treinamento foram deixados de lado quando um dos colegas se aproximou e, sem hesitar, gritou: "Rápido, precisamos tirar ele daqui!" Enquanto a equipe se juntava ao seu redor para levantar as coisas, Ana sentiu o peso da culpa. Como ela podia acreditar
que ele era completamente mau. Ele tinha seus problemas, mas o homem que foi sua referência? De repente, as portas dos elevadores se abriram, mas o que veio depois foi uma visão que cortou o ar como uma faca. Um grupo de homens desconhecidos, uniformizados, entrou no escritório com expressões frias. Eles não pareciam pertencentes à empresa. Armados e determinados, dominaram o ambiente. O choque tomou conta do escritório. Estavam ali como se fossem fantasmas, sem aviso prévio. Voltem, dito um deles a voz firme. Ninguém se move. Ana ficou estagnada, o mundo girando em sua volta. O que está acontecendo? Pensou. Eduardo, agora inconsciente, estava à mercê dessa nova ameaça. E vendendo tudo isso, uma voz chamou a atenção de todos para uma grande verdade. O homem na frente dela, com o cabelo liso e um olhar desprovido de emoções, começou a falar. Estamos aqui por motivos bem específicos. Eduardo tinha um busto de segredos. Ele não é o que vocês pensam. Diga a verdade ou ninguém sairá daqui. Ana sentiu a realidade colidir em sua mente. As peças começaram a se unir. As perguntas que ela fez, as suspeitas que tinha, tudo fazia sentido agora. Eduardo não era apenas um CEO preocupado com a inclusão. Ele escondia algo muito maior. Instintivamente, seus olhos se moveram para o celular. A mensagem anônima que ainda aguardava sua apreciação. O que você fez, Eduardo? Sussurrou Ana, o desespero se misturando com a determinação. Se Eduardo tivesse manipulado tudo isso, quão longe a situação poderia chegar? O homem armada fixou o olhar em Ana. Ele apontou o dedo como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Você realmente pensa que ele se importa com você? Ele usou você, suas ideias, sua luta pela inclusão. Tudo isso como uma máscara. O que ele fez, todos aqui vão pagar. Os murmúrios se espalharam como um incêndio, misturando medo, raiva e confusão. Alguns colegas começaram a sussurrar. Outros olhavam para Ana, buscando resposta. Não, Ana gritou. A adrenalina subindo. Ele não é assim. Há algo errado. Mas o homem a interrompeu. Desça do sonho, Ana. Ele tem uma agenda secreta e você é apenas uma peça no jogo dele. O que você vai fazer? Vai ficar aqui ou vai descobrir o que realmente se passa? Ana sentiu um frio na barriga. Como isso era possível? Ela sempre viu Eduardo como uma figura sólida e íntegra. Poderia ele ter tramado algo muito maior e mais sombriamente? O olhar de seus colegas agora estava sobre ela, demandando respostas. E naquele instante, as sirenes explodiram em um ruído ensurdecedor. O cheiro de fumaça se misturando com a tensão no ar. Isto não acabou, gritou Eduardo, acordando com um sobressalto, os olhos arregalados e transbordando de medo. Eles vão nos incriminar! Ana congelou, a verdade disparando em sua mente. A luta não era apenas por seu trabalho, mas por vidas. A reviravolta era muito mais profunda do que ela imaginava. E o que mais eles sabiam? O que mais havia escondido nas sombras? Como Ana poderia salvar a todos? A única certeza que tinha agora era que uma batalha muito maior estava apenas começando. Ana olhou para Eduardo, seu coração batendo forte. A fumaça continuava a subir, e o pânico das pessoas se espalhava como um mar revolto. Maria segurou seu braço com força, mas por dentro, Ana estava em choque. O que você fez, Eduardo?
Ela sussurrou como se estivesse esperando que as paredes respondessem. Eduardo, ofegante, tentava empurrar os destroços. A expressão de dor em seu rosto era um misto de desespero e frustração. Ana, por favor, você precisa acreditar em mim, ele implorou, mas o tempo estava se esgotando. O grupo armado olhava para eles com desdém, e cada segundo parecia uma eternidade. Então, no meio do caos, um dos homens uniformizados fez um movimento brusco. Apenas pare, vá para o fundo da sala. Ele se aproximou de Ana, apontando a arma. O coração dela disparou. Tudo aconteceu em frações de segundo. Pare! Gritou ele, e a tensão cortou o ar. Maria empurrou Ana para o lado, protegendo-a instintivamente. Ana mal teve tempo para processar o que estava acontecendo. Quando ela olhou de volta para Eduardo, algo mudou. A confusão em seu olhar começou a se apagar e uma determinação fria tomou seu lugar. Ela tem razão, ele disse, o olhar fixo no homem armado. Você não entende o que está acontecendo aqui. O homem armado sorriu, mas não era um sorriso gentil. Claro que sei, Eduardo. E você vai me contar tudo, ou sua amiguinha vai sair ferida. O pânico a invadiu de novo. Enquanto lembranças dos momentos felizes na empresa inundavam sua mente. Como tudo podia ter chegado a este extremo? De repente, as portas do elevador se abriram novamente e mais homens armados surgiram, com expressões decididas. Vamos resolver isso agora, disse um deles. Ana sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? Quando tudo parecia estar em ruínas, uma nova onda de terror tomou conta da sala. Eduardo, percebendo a situação apertando, virou-se abruptamente para Ana. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Isso nunca foi sobre você. O impacto das palavras foi como um golpe na barriga. Naquele instante, tudo o que ela pensou que sabia sobre Eduardo começou a desmoronar. O olhar dele, antes confiante, agora estava cheio de um medo palpável. Ana, o que Eduardo está escondendo? Maria cochichou com voz trêmula. E Ana sentiu o peso da verdade começando a se formar. Antes que pudesse articular uma resposta, o homem à sua frente fez um gesto brusco. Chega de conversa! Nós queremos os documentos. Onde eles estão? Sabemos que você pegou. Os olhares da equipe se voltaram para Eduardo e um silêncio profundo caiu sobre o escritório. Eduardo hesitou. O que estava acontecendo? Ele não era apenas um CEO impulsivo. Havia algo mais. Esses documentos... Não, você não pode! Ele murmurou, antes de ser interrompido por um grito. Um dos homens armados estava arrastando um colega de Ana para frente. Suas mãos tremendo, a angústia tomou conta e o caos parecia se intensificar. Ana se virou para Eduardo, seus olhos cheios de perguntas. Documentos? Que documentos, Eduardo? A verdade estava ali, prestes a emergir, e o peso das escolhas passadas estava prestes a desmoronar sobre eles. Eduardo precisava se decidir rapidamente. Antes que ele pudesse responder, outro barulho cortou a atenção. Um tiro! O eco reverberou pela sala e Ana sentiu o sangue correr para suas extremidades. O homem que segurava seu colega havia sido atingido e uma onda de desespero tomou conta. Edu tinha razão. Isso só poderia acabar em tragédia. O que você fez, Eduardo?
A frase saiu com um misto de raiva e desespero. O que mais ele estava escondendo que poderia afetar não só a empresa, mas a vida de todos ali? Com a armadilha apertando, o que Eduardo revelaria sobre seu passado? A sala estava em chamas e tudo que Ana havia conhecido começava a desmoronar. Seria ele o verdadeiro inimigo? A pergunta reverberou em sua mente, enquanto Maria puxava-a em direção à saída, o pânico se espalhando como fogo pelas chamas que começavam a leste. Vamos, Ana! Precisamos sair e descobrir toda a verdade. O estrondo da porta se fechou atrás delas, mas a inquietação permaneceu, bem como a dúvida. O que mais estava em jogo? E até onde estavam dispostos a ir para desvendar essa trama que parecia muito além do que imaginavam? Ana e Maria correram, a fumaça ainda dispersando-se rapidamente atrás delas. O tumulto estava fora de controle e a urgência aumentava. Ana, precisamos sair! Eles vão nos pegar! Maria gritava, puxando-a mais para longe do escritório, agora dominado pela confusão. Mas Ana não conseguia tirar os olhos de Eduardo, que ainda estava sob os escombros. Eu não posso deixá-lo! Ele ainda está lá! Ana olhou para trás, seus instintos em conflito. A adrenalina pulsava em suas veias, mas havia algo mais profundo. Era o seu dever, a sua responsabilidade. Mas o tempo corria e a pressão se acumulava. Foi quando, de repente, um estrondo ressoou pela estrutura. A sala tremeu e você poderia sentir. A tensão no ar. Uma parede desmoronou, revelando o espaço oculto atrás dela. Algo que ninguém jamais soube que estava lá. Uma porta entreaberta apareceu e uma luz ofuscante emanou de dentro. O homem uniformizado que estava na porta, com um olhar decidido, gesticulou para que se afastassem. Precisamos sair agora. Isso é maior do que vocês pensam. Ele parecia nervoso, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Ana hesitou um momento, o olhar fixo na porta, sentindo que ali poderia estar a resposta para todas as suas perguntas. Força, Ana! Vamos! Maria gritou novamente, trazendo-a de volta à realidade. Mas em um impulso, Ana puxou Maria e apontou para a porta. Vamos ver o que é. Isso pode ser uma maneira de entender tudo. Maria hesitou, mas a determinação de Ana era contagiante. Tudo bem, vamos. Elas se dirigiram cautelosamente para a porta e o homem olhou-as com expectativa. Mas quando passaram por ele, algo inesperado aconteceu. As luzes fluorescentes piscavam freneticamente. Então uma voz ressoou, familiar, vinda das sombras. Ah, Maria! Ana congelou. A voz soava como um eco, a reverberação espalhando-se pelo espaço. Era Clara, sua antiga colega de trabalho que havia sido demitida meses antes. Clara, você está aqui? A surpresa a apanhou desprevenida. Clara apareceu, seu rosto pálido e angustiado. Eu não posso explicar tudo agora, mas houve um grande erro. O desespero em seus olhos era inacreditável. Eduardo nunca quis que você soubesse. Ele está escondendo algo muito sério. A tensão subiu de nível e Ana ficou paralisada. Clara sempre foi uma defensora da inclusão, uma voz que Ana admirava. O que você quer dizer com isso? O que Eduardo está escondendo? Before Clara could respond, o grupo armado aumentou a pressão. Mova-se, agora! Um dos homens gritou e a situação atingiu um ponto crítico.
Ana sentiu uma ponta de medo, mas também a urgência de saber a verdade. Ela e Maria trocaram um olhar, decidindo. Precisamos saber, Clara. Precisamos saber o que Eduardo fez. Mas então, enquanto Clara começava a se explicar, a luz piscou novamente e a estrutura tremia sob seus pés. De repente, o chão sob eles começou a se abrir e Ana soltou um grito. A terra estava desmoronando como se as próprias fundações da empresa estivessem se desintegrando. Um dos homens armados tentava segurar o que restava da estrutura, mas não havia como. As paredes se inclinavam e o pânico crescia. O que estava acontecendo? Isso não era apenas sobre o escritório. Era muito maior. Algo que estava prestes a engolir tudo e todos ao redor. A última visão de Eduardo, sob os escombros, a perseguiu. Ana, salva você mesma! Ele gritou, o desespero em sua voz ecoando em sua mente. Tudo o que ela acreditou, todo o seu esforço pela inclusão e pela verdade, parecia estar se perdendo em um buraco negro de revelações. E o inesperado! Ana olhou para Clara, seu rosto refletindo confusão e medo. Se a verdade está escondida aqui, nós temos que encontrá-la. Mas antes que pudesse terminar a frase, um último estrondo fez o prédio tremer violentamente. O que mais estaria prestes a se revelar naquela situação insana? A luz começou a falhar, e Ana percebeu que o tempo estava se esgotando. E agora? Para onde vamos? Foi a última coisa que ela pôde perguntar, enquanto o chão continuava a se abrir sob seus pés, e tudo o que conhecia desmoronava ao seu redor. Ana e Maria se entreolharam, a luz piscando acima delas, como se o mundo estivesse prestes a colapsar. Respirando fundo, Ana sentiu um nó na garganta. O que Clara tinha a dizer parecia crucial. Clara, o que você quer dizer com Eduardo estar escondendo algo sério? A voz dela tremia, mas a urgência era palpável. Clara franziu a testa. Ele não é quem você pensa, Ana. Ele está envolvido em algo muito maior. Está manipulando tudo isso. E você é parte do plano dele. A revelação fez o coração de Ana disparar. Parte do plano? Do que você está falando? A estrutura continuava a tremer. Pedaços de gesso e concreto caindo ao chão. Maria puxou Ana. Precisamos sair agora. Não podemos ficar. Mas Ana estava paralisada. A verdade impactante frenesiando seu pensamento. Se Clara está certa? Ana pensou, a ideia começando a se formar. Olhar para Eduardo era como olhar para um estranho. A imagem que tinha dele se despedaçava. Clara, como você sabe disso? Perguntou ela, sua voz quase inaudível em meio ao barulho. Eu vi documentos e pessoas, conspirações que envolviam Eduardo. Ele não queria que você se metesse nisso. Cogitou até te usar como uma cortina de fumaça para esconder o que estava fazendo. Um eco de verdade naquele lugar vazio, como uma bomba prestes a explodir. Com a pressão aumentando e a sala começando a ficar mais sombria, o homem armado que estava à porta olhou para Ana com uma mistura de raiva e ceticismo. Isso não é a sua história. Vocês não sabem o que estão pedindo. O medo encheu o peito de Ana. Mas ao olhar para Clara, viu a determinação nos olhos dela. Ana, temos que agir agora. Podemos descobrir tudo isso juntas. Não podemos deixar que Eduardo escape das consequências. Era uma esperança em meio ao caos, mas também um salto de fé. Nesse instante, outra explosão de luz iluminou o espaço. Estrondos reverberaram.
E a parede acima do grupo começou a se murchar. Corram! Gritou o homem armado. Mas algo estava diferente. Algo estourou. A luz cortou a escuridão e Ana viu Eduardo ali, levantando-se perante a queda da estrutura. Eduardo! Gritou Ana, atônita. Ele estava ensanguentado, mas ainda de pé. Seu olhar parecia vazio, uma expressão que Ana nunca tinha visto antes. Era como se aquela situação bélica o tivesse transformado. Ana, você precisa entender. Ele estendeu a mão para ela, mas a expressão em seu rosto era de desespero, não de confiança. Então, algo inimaginável ocorreu. Eduardo desabafou. Eu não sou o homem que você idealizou. Eu não escolhi ser assim. As palavras dele pressionaram o ambiente como uma carga pesada. Antes que qualquer um pudesse processar, ele se virou para o grupo armado. Eu vou entregá-los. Os lábios de Clara se entreabriram em choque. O quê? Eduardo, como você pode trair a gente? Ana mal conseguia respirar. O mundo ao redor parecia desaparecer. E tudo que tinha acreditado até ali estava em risco. Eduardo, você está cometendo um erro. Mas o olhar dele era decidido. E o grupo armado parecia satisfeito com a nova virada. Não, eles vão te matar! Maria gritou. E Ana sentiu seu coração disparar. Eduardo havia se tornado um desconhecido, uma figura infiltrada na sua vida, despedaçando cada conceito que ela tinha sobre lealdade e confiança. As luzes começaram a falhar e o espaço fechado se tornava mais claustrofóbico. Ana, com o peito apertado, se virou para Clara, que a olhava com expressão de um espelho quebrado. O que vamos fazer agora? Era uma pergunta sem resposta. E agora que Eduardo havia perdido o controle, quem se levantar da ruína poderia ainda fazer algo. O que você realmente esconde, Eduardo? Perguntou Ana, sua voz tremendo com a tensão crescente. O que mais aconteceria naquele escritório queimando? As peças do quebra-cabeça se afastavam, e a verdade poderia ser mais sombria do que todos imaginavam. E enquanto o chão se abria sob seus pés, a última pergunta ecoava na mente de Ana. Pois agora ela não tinha apenas que salvar a si mesma, mas também decidir se queria ainda acreditar nas palavras que um dia a guiariam. O que mais Eduardo estava disposto a sacrificar para sustentar aquilo tudo? Ana e Maria se entreolharam, o pulso acelerado. Enquanto o edifício tremia, o que Clara havia revelado começava a fazer sentido, e uma nova realidade estava se formando diante delas. Com um último olhar para Eduardo, que parecia tão perdido quanto elas, Ana decidiu: precisamos saber a verdade. Você não sabe o que está pedindo, gritou o homem armado, sua voz ecoando no pânico crescente. Se você sair pela porta, não terá volta. Mas Ana se sentiu puxada pela urgência da revelação. Eduardo, o que está acontecendo? O que você esconde? Você não pode simplesmente entregar a gente. A pressão na sala se intensificou. As paredes pareciam se fechar. E o cheiro de fumaça começava a sufocar. Eu não queria que isso acontecesse. Eduardo disse. Fraqueza transparecendo em seu olhar. Mas antes que pudesse terminar, um tremor ainda mais forte fez a estrutura vibrar. E então, com um estrondo, o teto desabou, mais um pouco, fazendo todos gritarem. Uma luz cortou a escuridão. Um brilho intenso, quase sobrenatural, surgiu de dentro do espaço oculto, atrás da parede que havia desmoronado. Todos pararam, olhando para a fonte.
O iluminado parecia prometer segredos e Ana sentiu uma onda de curiosidade e medo. Ela tomou um passo à frente. O que é isso? De repente, Clara puxou Ana, sua expressão alarmada. Não, você não deve se aproximar disso. Mas não havia tempo para hesitações. O espaço começou a ficar ainda mais instável e um novo estalo ecoou. Ana estendeu a mão para a luz e os outros olharam com inquietação. A partir do meio da luz, uma forma começou a se materializar. Quando a luz se dissipou, uma mulher apareceu. Ela parecia familiar, mas Ana não conseguia identificar. Eu! Sou eu! A mulher disse, sua voz ecoando pelo ambiente. As palavras soaram como um punhal na atmosfera já tensa. Era uma versão mais jovem de Ana, vestindo roupas que ela usava na infância. Cabelo desgrenhado e olhar angustiado. Mãe! Ana sussurrou, paralisada. As emoções lhe invadiram. Um turbilhão de raiva, confusão e dor. Como isso era possível? O tempo parecia ter enrolado em si mesmo. Não, isso não pode ser verdade! Eduardo gritou, mas Ana não conseguia desviar o olhar. A jovem se aproximou. A expressão dela era um reflexo do sofrimento que Ana havia sentido. Você precisa entender quem você é, Ana. Você nunca deveria ter chegado até aqui. As palavras ressoaram e as paredes do gabinete pareciam palpitar. Você não é apenas uma peça no jogo dele. A versão mais jovem continuou. Mas uma parte do legado que o Eduardo esconde. Uma onda de raiva e confusão tomou conta de Ana. Legado? O que você quer dizer? O que você não sabe é que seu pai foi um jogador fatal nessa trama. Ele e Eduardo sempre estiveram juntos, tramando. E agora eles estão usando você para encobrir um grande crime. A revelação cortou como um golpe. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Não, isso não pode estar certo. Ana lutava contra a negação. Mas a verdade estava se desenrolando como um fardo. Eduardo, você sabia disso? Você planejou isso desde o início? O olhar dele era sombrio. E apesar da dor, uma parte dela sentia que a verdade era ainda mais sombria. Eles vão descobrir o que você realmente é, a jovem de repente gritou. Ana, você tem que entender. O tempo está acabando. Um grito ecoou ao fundo e o edifício tremeu ainda mais. O grupo armado começou a se mover, os rostos deles se contorcendo de impaciência. Acabou. Temos que eliminar a testemunha, rosnou. Um deles puxando o gatilho. Nesse momento, o tempo parecia desacelerar. O eco do tiro cruzou o ar como uma lâmina. Ana sentiu seu corpo se contrair. E antes que pudesse processar, a sombra da verdade se espalhou. E uma explosão de luz tomou conta do escritório. O que realmente havia ocorrido ali? O que mais estava enterrado sob os escombros de mentiras e traições? Enquanto tudo parecia desmoronar, Ana soube que a resposta que buscava estava se esvaindo como fumaça na tempestade. A luta dela não estava apenas contra um CEO corrupto. Era por sua própria identidade. O que ela realmente significava neste jogo? E quem mais estava disposto a sacrificar tudo para descobrir? Ana estava paralisada. A luz da versão mais jovem de si mesma ainda brilhando como um farol obscuro em meio ao caos.
Eduardo, cercado por escombros, emitia gemidos de dor, enquanto o grupo armado olhava com desdém. A tensão era palpável, e como que em um pesadelo, Ana e Clara se encontraram em um turbilhão de sentimentos e revelações. Você não entende! Eles querem você, Ana! Eles vão fazer de você uma peça do jogo deles! Gritou Clara, o desespero tomando conta. Eduardo não é só um CEO, ele está envolvido em algo muito maior. Para de dizer isso, Ana retrucou, a voz embargada. Ele era meu mentor. Tudo o que fiz foi por causa do que ele me ensinou. Um segundo. Depois, um grito cortou o ar como uma lâmina. Era o homem armado, sua voz alta e autoritária. Silêncio! Queremos os documentos dele. Senão, faremos uma limpeza geral. A luz se intensificou. E Ana teve a sensação de que o chão estava se movendo sob seus pés, como se a própria realidade estivesse prestes a desmoronar. E então, em um movimento rápido, um dos homens apontou a arma para Eduardo, que estava incapacitado, o rosto cheio de medo. Eduardo, você ainda vai nos ajudar ou acabaremos com essa palhaçada agora mesmo? Ana sentiu os batimentos do seu coração dispararem. O que era essa palhaçada? O que realmente estava acontecendo ali? Um mar de questões se agitou em... Ai, ai, ai. Sua mente, acompanhando aquele momento tenso. E de repente, tudo começou a fazer sentido. Um estalo repentino atirou Ana de volta à realidade. Clara atirou um olhar significativo para ela. Ana, é a sua chance! E sem pensar, Ana correu em direção ao núcleo da verdade, que agora se materializava diante dela. O que você quer dizer? Gritou. Assim que a luz se dissipou, uma verdade chocante a atingiu como um soco no estômago. Clara não era somente uma antiga colega. Ela era filha do roubador dos documentos. A chave para todas as intrigas. As peças começaram a se encaixar e a fúria a invadiu como um tsunami. Clara, você sabia de tudo isso e não me contou? A traição doía profundamente. Clara, agora com lágrimas nos olhos, lançou um olhar a Eduardo. Não foi assim que eu queria que as coisas fossem. Mas o que Eduardo fez é muito pior do que você imagina. Ela gesticulou para o grupo armado, que estava se preparando para agir. Eduardo sabia que as coisas iam ficar feias. Ele só queria proteger você. Mas isso custou vidas. Naquele instante o tempo pareceu parar. O peso das palavras de Clara caiu sobre Ana como uma marreta. Eduardo, a figura que sempre admirou, não era o herói que pensava ser. Ele era uma parte do problema. O pânico começou a se espalhar na sala. Era como se todos sentissem que o Endgame estava muito próximo, como se o universo inteiro estivesse prestes a desmoronar sobre eles. Mas havia algo mais. Ana viu o grupo armado murmurando entre si, e um deles olhou diretamente para Eduardo. Você tinha as informações que precisávamos. Agora só precisa decidir. Vai cooperar ou não? Eduardo levantou a cabeça, os olhos cheios de dor e determinação. Eu não tenho medo de vocês. Se o que quer é me silenciar, então vão ter que fazer isso por cima do meu cadáver. Naquele momento de bravura, Ana percebeu que a verdade já estava selada. A lealdade de Eduardo estava sendo testada. E Clara?
Ela também havia se tornado uma parte fundamental daquela história. Mas antes que pudesse absorver completamente essa nova realidade, tudo começou a implodir. Uma nova explosão e o chão cedeu novamente. Paredes desmoronando, as vozes se misturando ao pânico. Clara foi puxada para fora da sala por um dos homens armados. Não, Clara! Ana gritou. Mas a visibilidade foi cortada enquanto fumaça e escombros a cercavam. Uma cortina de caos e desespero. E agora, Ana? O temor na voz de Eduardo era evidente. Acredita em mim ainda? O que antes pareciam ser aliados. Agora, tudo estava desestabilizado. O futuro deles dependia das escolhas feitas naquele momento. Ana, com o coração pesando, se virou para ele. Você tem que me contar a verdade, Eduardo, agora! Mas antes que ele pudesse abrir a boca, ponto. Tudo ao seu redor começou a desabar. O que mais as sombras estavam escondendo? O que mais havia a ser revelado antes que a escuridão os engolisse de vez? Ana se lançou para a frente, coração disparado, enquanto o teto desabafa mais, trazendo uma chuva de pedaços de concreto e poeira. O caos parecia um pesadelo, mas no fundo, a determinação queimava dentro dela. Clara, precisamos sair dessa! Gritou, puxando sua amiga em direção à saída de emergência. Maria seguiu, olhando para Eduardo por cima do ombro. Ele estava coberto de sujeira, mas a luz nos olhos dele mostrava que ainda havia esperanças. Eduardo! Ela hesitou, vendo a luta interna dele. Venha com a gente! Não podemos deixá-lo! Aqui! Eduardo, com a boca seca e os joelhos tremendo, levantou a mão. Eu preciso acertar isso! E de repente, um estampido cortou o ar. O homem armado havia-se impaciente e disparou um tiro pro alto. O barulho ecoou por toda a sala e o pânico se espalhou como fogo em palha. O que você está fazendo? Ana gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Pare com isso. Queremos os documentos e você tem uma escolha, Eduardo. O homem armado rosnou, com um olhar feroz. Ana sentiu sua chance de ganhar tempo escorregar por entre os dedos. A luz, da versão mais jovem de si mesma, piscava como um aviso. Era preciso agir rápido. Eduardo, é agora ou nunca. Eles não vão parar até que tenham o que querem. Ana apressou, olhando para Clara, que estava ao seu lado, um misto de medo e coragem nos olhos. Ele respirou fundo e, em um momento de clareza, olhou para Ana e Clara. Está bem, eu vou cooperar. A entrega dele ecoou na sala, mas a ferocidade no olhar do homem armado não diminuiu. Eles vão acabar com você. Não confie neles. Diante da realidade do momento, Ana tomou uma decisão. Eduardo, implemente agora a mudança. Fale a verdade. A única maneira de escapar é trabalhar juntos. O olhar de Eduardo encontrou o de Ana e a conexão foi instantânea. Você está certa. Eu vou contar tudo. Eles precisam saber a verdade. Ele ajustou a gravata, mas sua voz tremia enquanto se virava para o grupo armado. Se é a verdade que vocês querem, é isso que vão ter. As paredes sangraram com a intensidade da revelação. Clara estava ali, acreditando que a coragem poderia mudar tudo. Vamos, Eduardo! Você pode nos salvar! O chão tremeu mais uma vez, e com um grito surdo, os escombros caíram ao redor deles. Em meio ao susto, Ana puxou Maria e Clara para a frente, sem olhar para trás. É agora! O que mais eles podem fazer? Juntos, enfrentaram a luz ofuscante e a fumaça sufocante.
A porta se aproximava e uma onda de ar fresco era tudo o que podiam sentir. Quando finalmente saíram, o sol da manhã iluminou seus rostos, trazendo um novo amanhecer. Mas Ana sabia que a batalha ainda não havia terminado. Lá fora, o mundo parecia diferente. As sirenes podiam ser ouvidas à distância, e a verdade do que aconteceu começava a se espalhar como uma tempestade. "Vamos fazer isso!" Ana exclamou, com o punho cerrado, sentindo a força das mulheres ao seu lado. E embora o futuro fosse incerto, Ana soube que tinha que lutar para se tornar a voz das que foram silenciadas, para desafiar as injustiças que existiam. A batalha não estava apenas em suas mãos, mas nas mãos de todos que se atreviam a lutar pela verdade. Então, em meio a essa luta coletiva pela igualdade, uma mensagem poderosa ecoou em sua mente. Estamos juntas nesse. O que fazer agora? E com isso, um novo capítulo estava prestes a se abrir. Agora, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Vamos lá! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer isso.